Olá pessoal, hoje nós vamos fazer uma simulação aqui de um objeto sendo ejetado e explodindo em um determinado ponto aí na timeline. Para isso eu vou usar a versão 4.02 e vamos usar o efeito de partículas. Para criar o efeito eu vou pedir a vocês que venham aqui em Edit Preferences, escrevam a palavra extra e habilitem essa opção Add Mesh Extra Objects. Aqui vocês vão adicionar na área uma mesh que vai aparecer do tipo Singular Vértice. Quando nós adicionamos essa vértice, ela vem no modo Edit. Vamos sair para o modo Object e vamos aplicar nesse vértice que foi adicionado um efeito de partículas. Quando eu der o Play, vão cair várias partículas no formato aqui halo. Não é isso que eu quero. Eu quero que esse formato caia sem a gravidade. Então eu venho aqui na opção denominada Field Weights, corro com Scroll e eu vou encontrar a guia Gravity. Eu vou diminuir isso aqui para 0.09. Aqui agora, se vocês voltarem, ele sobe um pouquinho e cai. Mas ele fica até um determinado limite sendo visível. Por quê? Porque aqui na condição Emission, eu estou dizendo que eu estou emitindo aqui 1000 objetos. E esses 1000 objetos, cada um que foi emitido, a cada 50 frames vai sumir. Então eu vou usar aqui 250 em Lifetime, que é o tempo de vida. E em vez de 1000 objetos, eu vou apenas emitir um objeto. Pronto. Agora vamos ver, dando play, o objeto é emitido e de repente ele cai. Eu preciso dar um pouquinho mais de força nessa ejeção do objeto. Então eu procuro a guia chamada Velocity aqui, e o Normal é a direção com que o objeto vai ser emitido. Então eu vou aumentar isso aqui para 1.8. Afastando um pouquinho, dando play, vamos ver que ele vai ser emitido para uma altura maior aqui durante o processo. Se eu quiser dar mais força, eu dou aqui como 2.5. Na medida que eu aumento esse velocity aqui, o normal, ele vai mais alto. Mas eu quero que ele se incline um pouquinho na sua queda aqui para o eixo Y. Então eu tenho aqui uma guia chamada Object Aligned. Eu quero no eixo Y que ele incline 0.5. Então o que ele vai fazer é correr na direção do eixo Y. Pronto, aqui eu já tenho a minha animação com a curva do efeito de partículas, do objeto sendo ejetado. Eu preciso dar para o objeto uma aparência de um objeto real. Como que eu faço? Adiciono uma mesh, pode ser uma UV Sphere. Ela vai ser a referência para essa partícula que está sendo emitida por enquanto aqui no formato halo. Eu ativo o Move, trago para cá. Aqui eu posso usar a tecla S para diminuir. E para eu poder atribuir esse objeto para a partícula, eu tenho que selecionar o vértice onde eu adicionei a propriedade de partícula e vou buscar uma guia chamada Render. É nela que vocês vão ver que eu estou usando aqui a condição Halo. Eu vou mudar de Halo para o modo Object. E aqui o modo Object tem essa opção chamada Instance Object. Aqui eu posso selecionar a esfera que eu adicionei, ou se quiser eu clico no conta-gotas e uso ela como uma referência. Vai aparecer aqui, bem pequenininho, essa esfera. Então eu venho aqui em cima, embaixo de Render As, vocês vão ver que existe a escala. Eu posso aumentar para que ele imita o objeto, que é a esfera que vai ser a referência. Eu vou selecionar esse objeto e vou acrescentar nele aqui um material. Esse material eu vou usar o New e vou utilizar um material de emissão. Vou usar uma cor chegada ao tom laranja e vou aumentar essa força. Como eu estou usando aqui os Cycles, eu vou voltar para a condição Eevee. E aqui no Eevee eu vou em Render Property habilitar o Bloom, para ele dar o efeito de névoa. Então eu tenho aqui, quando eu clicar, a luminosidade desse objeto saindo. Mas eu preciso dar para esse plano de fundo um tom escuro. Então eu venho aqui em World Property, que é o ambiente, onde tem o Color. Eu clico e diminuo essa intensidade para que fique bem escuro aqui nesse ponto. Vem agora o efeito principal. A partir daqui eu quero que esse objeto exploda. Então aqui no frame 83, que é essa posição que vocês estão vendo, eu vou aplicar nesse objeto o Quick Effects do tipo Quick Explode. O que eu estou dizendo é que quando eu for dar animação agora, dando play, quando ele chegar no frame 83, esse objeto vai gerar uma explosão, como se fosse um fogo de artifício.
Então eu volto à animação. Notem que selecionando o objeto referência e voltando em partículas, ele também gerou nesse objeto um efeito de partículas para o efeito de explosão. Ele está usando aqui um número de 100 para criar um número de fragmentos que vai ser gerado lá naquela explosão. Eu vou aumentar isso aqui para 3.500. Agora, quando eu der o play, voltando ao passo inicial, a explosão vai gerar fragmentos menores para poder fazer o nosso efeito de artifício. Basta a gente agora selecionar o objeto de referência e ocultá-lo da nossa área, tanto aqui no modo Viewport, como também ocultá-lo no modo Render. Ele não vai sair nenhum nem outro. Aqui eu vou ter apenas o efeito acontecendo do objeto subindo e explodindo de forma prática aí na área 3D. Vai servir para uma diversidade de coisas que vocês têm interesse de fazer aí com manipulação de efeitos explosivos e luzes. Espero que tenham entendido e tenham um bom proveito aí da dica. Até a próxima. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher.